Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Deus te abençoe demais, demais, hoje e sempre. Estou aqui com a minha melhor amiga, a Bíblia, a Palavra de Deus. E ela que nos fortalece o espírito, aumenta a nossa fé e nos dá o verdadeiro descanso. Que descanso é esse, pastora? O descanso de que... Esse descanso que você recebe é daquele que confia em Deus, que sabe que Deus não chega atrasado, que Ele tem o controle de todas as coisas. E eu quero ler um versículo com você do Salmo 56. Eu estava fazendo umas coisas e o Senhor estava falando isso aqui comigo. Eu acho que eu vou até ler o Salmo todo com vocês, porque aí vocês recebem melhor a palavra de Deus, tá? Então, se abra aí para ouvir o Salmo 56. Esse aqui foi um salmo de Davi sobre a ocasião que os filisteus o prenderam em Gate prenderam em Gate, né? Estava fugindo ali de Saul e... Enfim. Diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim. Isso Davi orando, né? Pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Você já passou por isso? Eu já. Ai, meu Deus. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, esse versículo aqui foi Deus falou comigo. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorcem o que digo e passam dias tramando me prejudicar. Reúne-se para me espionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Castiga-os por sua maldade, ó Deus, derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas num jarro e um livro registrasse cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa eu sei, Deus está do meu lado. Olha que versículo poderoso. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa eu sei, Deus está do meu lado. Louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Cumprirei os meus votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livrastes da morte, não me deixaste dos meus pés tropeçarem. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz me dá vida. Olha que coisa mais impressionante. Lá no começo eu disse para você que foi um salmo de Davi sobre a ocasião em que os filisteus o prenderam em Gate. Davi vivia perseguido, não era? Por Saul, filisteu, sabe? Quando a gente se levanta em Deus e levanta com propósito, certamente virão perseguição. Mas o que eu quero te frisar aqui é sobre a confiança que nós temos que ter em Deus. Veja bem, ele estava fugindo, preso, sabe, cheio de angústia e tudo, mas o que ele estava dizendo aqui? Quando vier o medo, existe um porém na nossa vida, porém, confiarei em ti. E depois lá embaixo ele fala, confio em Deus e não temerei. Porque o que me podem fazer os simples homens? Porque se Deus está com você, querido e querida de mim, se Deus está conosco, ninguém pode contra nós. As pessoas podem tramar, podem arquitetar, fazer reuniões. Você não tem que sabe, gastar a sua vida. Deixa Deus falar com você, tá? Você não tem que gastar a sua vida pensando, sabe? Ah, porque fulano falou, porque fulano disse, porque será, e olha só, não, sabe? Pensando no que o outro está fazendo, tramando,
em relação à sua vida, em te prejudicar, seja lá o que for, seja parente, seja amigo, seja colega de trabalho, seja vizinho, seja quem for. O que muitos anos eu falo com vocês uma palavra que o Silvio Santos falou no depoimento dele que eu gosto muito. Se você estiver com a verdade, Deus advoga a sua causa. Se você tem convicção que a sua vida é pautada na palavra de Deus, por que você vai temer? O que ele falou aqui naquele versículo que eu frisei? De uma coisa eu sei, Deus está comigo. Pronto. Essa é a certeza que eu e você temos que ter em relação àquele que nos formou, que nos criou, que nos aliançou e que nos colocou, nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Nós estamos em Jesus. Então, a palavra que eu quero deixar sobre você hoje é: se você tiver medo de qualquer coisa, ai meu Deus, estão falando, estão fazendo, estão tramando, ai, como é eu vou perder isso aqui e vão me prejudicar, querido, guarda essa verdade dentro do seu coração. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida. E até aquilo que fizerem para te prejudicar vai cooperar para o seu bem. Receba essa palavra. Entra no descanso de Deus. Entra no descanso de Deus. Se você está sendo prejudicado ou acha que vai ser prejudicado, se você perdeu, sabe? Não se importa. Deus tem mais para te dar. Deus, ele às vezes fecha uma porta dessa, como uma vez eu preguei no áudio, que tem porta que Deus precisa fechar na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Eu recebo essa palavra no meu espírito. Tem pessoas que Deus tem que tirar da nossa vida. Deus tem que levar essas pessoas para longe de nós. Desculpa. Portas têm que ser fechadas na nossa vida, janela, porta, seja lá o que for, para que outras se abram para nós. Então, olha a certeza que ele tinha aqui. De uma coisa eu sei, Deus está comigo. Então, se distorcem o que você fala, fazem para te prejudicar, para tirar aquilo que é teu, para, sabe, você vive perseguido, você vive, sabe, com os olhares, sabe, aquele respirando perseguição. Em nome de Jesus, seja liberto hoje desse mal e ganhe a certeza que a palavra de Deus há de te iluminar, como ele acabou aqui. Posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Quem que nos dá essa luz? É a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, quando você tiver medo, porém, confie em Deus. Você está aí com um receiozinho, sabe aquela coisinha longe dentro do seu coração, aquele temorzinho, aquela coisinha que fica ali, tipo uma goteira pingando, sabe? Aquele medo, quando a gente fica com medo do futuro, medo daquilo. Olha, uma coisa eu falo para as coisas que eu discipulo, que ali são as ovelhas de Jesus que eu cuido. Se você tiver que ficar na mão de alguém, fica na mão de Deus. Davi era essa pessoa que Saul prejudicava, que os filisteus, a sua mulher ali, quando ele dançou, ridicularizou ele, os irmãos não acreditavam nele, mas Davi não estava na mão de ninguém. Davi era esse homem aqui, que quando estava preso, que estava ali perseguido, ele não ficava na mão de ninguém. O interior dele, querido, estava dominado pelo Eterno. Então, por fora pode estar acontecendo um monte de coisa. Não converse com nada disso. Pare de alimentar o receio, o medo, a dor, a angústia
conversando com as situações dentro da sua cabeça. Pensa assim: Senhor, leva todo o meu pensamento cativo a Deus. Para de se preocupar com as pessoas, querido, em nome de Jesus. Não baseie, não coloque essa base na tua vida de opiniões dos outros. Se baseie na palavra de Deus. Quando Davi foi para o fronte ali, que estava acontecendo aquela perseguição com o gigante, os irmãos tinham opinião sobre ele. Quem é você, Davi? Vai cuidar das ovelhas e tal. Mas ele sabia quem ele era em Deus e não estava preocupado com a opinião dos irmãos. Tinha sido derramado um óleo sobre a cabeça dele. Ele disse: eu vou lá e vou fazer. Vou fazer não porque eu vou fazer, porque eu vou na força do Senhor dos Exércitos. Eu tenho uma unção sobre mim. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Você é o filho de Deus. Dá vontade de pegar você e chacoalhar. Você é o filho de Deus. Eu acho que essa atitude que acho que Deus às vezes gostaria de ter conosco, de chacoalhar a gente, dizer: você é meu filho. Para de rebaixar, para de viver na mão dos outros, fica na minha presença, na minha mão. Eu sou teu guia, eu sou teu ajudador, eu sou advogado, eu sou teu pai. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Se você está com medo, você pode correr para mim. Porque, como diz lá a carta de João, que o amor de Deus nos ensina a não ter medo. Então fica próximo de Deus. Fica com medo de nada, medo de conta, medo de gente, medo de opinião, medo do futuro, medo do passado. Em nome de Jesus, fica aqui, ó, na palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. E se você estiver com a verdade, Deus advoga a sua causa. Deixe os seus inimigos debaixo dos seus joelhos. Deixe os seus perseguidores sobre sua oração. Como Jesus nos ensinou lá: orai por quem te persegue. Não tenha receio de nada. Ore com força, com fé. Senhor, advoga a minha causa. Como ele disse aqui: se reúne para me espionar e vigiar os meus passos, ansiosos para me matar. Mas o Senhor conhece todas as minhas angústias. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. É assim que a gente luta, é assim que a gente vence. Então, essa palavra é para mim e para você. Ainda que vier o medo sobre nós, nós confiaremos em Deus. Porque de uma coisa nós temos certeza, como ele bem falou aqui, que Deus está do meu lado. Aqui, ó: meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa eu sei: Deus está do meu lado. Amém? Se Deus pudesse falar mais claramente, audivelmente, como uma pessoa encarnada, que isso já aconteceu, ele falaria: meu filho, olha só, tenha certeza absoluta de uma coisa. Recebe essa palavra que eu também estou recebendo. Eu estou com você. Eu vou com você até o fim. Até a consumação do século, vou estar juntinho com você. Você nunca vai estar sozinho. Amém? Você recebe essa palavra? Não tenha medo. Viva a sua vida em paz, em descanso. Para de comentar, de falar, porque fulano falou, fulano disse, estão fazendo, estão dizendo. Não. Quando alguma coisa sair fora do seu controle, chame pessoas de Deus para orar com você. Mas nada de viver em temor, porque o verdadeiro amor de Deus nos ensina a não ter medo, justamente porque Ele está conosco. Amém? Recebe essa palavra de Deus no seu coração, como eu recebi, com meu abraço apertado, demorado e carinhoso. Deus está conosco. Bota a mão no seu coração e fala assim: eu sou uma pessoa extremamente próspera e abençoada, porque Deus está comigo. Fica na paz, se cuida, querido e querida de mim. Fica na paz.